A segunda crítica que eu faço acerca do Espiritismo é a seguinte. Existe no meio espírita, e isso tem que ser examinado. Inclusive, eu já ouvi críticas sobre a Federação Espírita acerca disso. Primeiro eu tenho que falar uma coisa. Espiritismo é um estudo de fenômenos. Nestes fenômenos se encaixam comunicações com os espíritos, né? Você que é leitor, assiste meu canal, não é obrigado você a acreditar que um espírita se comunica com o espírito. Até porque essa não é a intenção. Esse não é um canal espírita, né? Esse canal eu queria que fosse sobre mim. Mas entenda, existe no espiritismo comunicações. É natural que um homem, uma pessoa que busca uma ideologia que nasce como europeia, que diz ser racional, é natural que ele espere espíritos também assim. Mas muitas vezes aparecem incorporados realmente naquelas pessoas espíritos que dizem ser médicos, espíritos que dizem ser doutores, existem espíritos que dizem ser alguém da família. Mas e quando um espírito se diz ser preto velho? Muitas vezes o espírito que diz ser preto velho, ele não é tão bem recebido, ou é recebido meio de orelha assim, meio de lado, por causa das seitas africanas. E o espírita geralmente tem medo de ser confundido com quem pratica crenças africanas. Essa é a realidade. Todo espírita, nenhum espírita, aliás, gosta de ser chamado de macumbeiro. Eu mesmo já fui taxado de macumbeiro várias vezes. Então, existe uma espécie de preconceito do espírita, né? Não estou dizendo todos, né, gente? Claro que não. Mas existe uma tendência a, se um espírito diz ser um índio, se um espírito diz ser um preto velho, se um espírito diz ser um caboclo, não ser bem recebido. Sendo que, se o cara for um índio na outra encarnação, se a pessoa for um caboclo, se a pessoa for um preto velho, não faz diferença nenhuma. Esse corpo é só uma roupagem, né? Na filosofia espírita. Então, na teoria, não devia. Eu já ouvi centros espíritas dizerem: nós não aceitamos pretos velhos aqui dentro. Quer dizer, o espírito do preto velho. Então, é como se o preconceito se estendesse para o espírito, para a roupagem, para como o espírito se aparece. Essa é a segunda crítica ao espiritismo, ao movimento espírita. A terceira crítica que eu faço, eu acho que essa daqui vai exigir um pouco de abertura para ser perceptível. Mas existe um pessoal do movimento espírita que, inclusive, isso se confunde com o espiritismo. É a pureza doutrinária. A pureza doutrinária nada mais é que o seguinte: é um resgate que alguns espíritas querem fazer do espiritismo original. É como, por exemplo, quando um protestante quis reformar a igreja, né, na reforma protestante, ele quis trazer o cristianismo original. A gente sabe que isso não aconteceu. Culturas mudam, né? Mas eles buscam até hoje esse resgate do cristianismo original, né? Não sei como é que vão fazer isso se a gente ainda está descobrindo sobre o cristianismo original, mas tudo bem, tudo bem.
Então, a doutrina espírita, algumas pessoas da doutrina espírita, querem trazer essa pureza doutrinária. O que é isso? Muitas vezes se resume nisso, às vezes se resume nisso. Tem 5 livros de Allan Kardec aqui, e esses 5 livros têm toda a verdade. É a mesma coisa que um evangélico dizer aqui: tem a Bíblia Sagrada aqui na minha mão, e esta Bíblia Sagrada contém toda a verdade. O que já é um equívoco. A doutrina espírita não trabalha desse jeito, mas é a opinião deles. Para mim, essa pureza doutrinária, ela tem um problema gravíssimo. Allan Kardec diz: foi dada a primeira palavra, mas não foi dada a última palavra. Então, essa pureza doutrinária, ela tem um problema. Ela encerra o espiritismo. Ela fecha, ela diz assim: a partir daqui não pode mais. Compreendeu? Quando eu faço isso, a partir da Bíblia, não pode mais haver verdade. Depois disso tudo é mentira. Então eu estou me fechando para o novo, para novos conhecimentos que surgem. Eu estou ficando em 1857. Eu estou me fechando para 2014. Vocês entenderam a crítica à pureza doutrinária? Então você está se fechando ao novo. Existem novas informações, novos psicógrafos, existem sempre, e está sempre surgindo mais. Em verdade eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão, nossos velhos terão sonhos. Então, não para. A revelação espírita, ela não para. Em teoria não para, né? Então, essa pureza doutrinária, ela serve de freio ao crescimento da ideologia espírita e a sua atualização no contexto atual. Então, concluindo, por mais que se diga que não, a pureza doutrinária, ela engessa o espiritismo. Ela é um nome bonito, né? Ela tem um nome bonito, pureza doutrinária. Mas pureza já está dizendo, não mistura. Outra coisa interessante, nós não conhecemos a pureza. Então, não dá para dizer exatamente que aquilo é... A pureza se resume nos 5 livros. É um termo esquisito também. Existem muitas pessoas que defendem, dizendo: poxa, mas aquilo ali é porque nós temos que defender nossa ideia, e o que for contra Kardec não é espiritismo. Mas eu digo assim, quando quem inventou o método científico, às vezes, ou uma filosofia, às vezes aquela pessoa que fez uma ideologia, ela pode ser corrigida. Ela pode enfrentar correções e atualizações. Se um dia descobrirem um espírita, por exemplo, perceber que algo em Kardec não se adequa mais, por que não corrigi-lo? Por que não adequar-se? Então, esse método de pureza doutrinária, esse método contradiz tudo. Porque as coisas mudam, as coisas se atualizam. A linguagem que era do século XIX não é mais a do século XXI. As coisas, os exemplos, muita coisa mudou. Você vê que hoje, por exemplo, o texto do duelo no Evangelho segundo o Espiritismo é um exemplo para a lei de amor. Mas não existe duelo mais. Não existe mais duelo. O duelo já acabou. Naquela época ainda estava se encerrando. Então tem coisas que, se uma pessoa quiser atualizar ou acrescentar de algo novo, então muitas vezes eles dizem assim: é um método que contra Kardec
nenhuma ideologia pode aumentar, nenhuma ideia nova pode ser. Mas e se aquela ideia nova estiver sustentada por experimentação? Então a pureza vai lhe atrapalhar, vai atrapalhar o espiritismo. Se uma ideia nova de alguém, de algum autor espírita, tiver bem fundada numa casa de pedra, se ela tiver passado por uma experimentação científica, se de repente um cientista descobriu o espírito de outro jeito, o espiritismo vai ter que se adequar, não? Então, devemos examinar isso aí. Tá certo? Então, esta foi minha crítica, a terceira crítica ao espiritismo. Eu vou separar este vídeo em dois, porque ficou longo demais. Eu notei que tiveram pessoas que reclamaram que o outro ficou com 20 minutos. Então, eu vou fazer essa separação em prol da bondade. Então, que Jesus abençoe vocês, se vocês acreditarem em Jesus, porque esse canal é laico. Então, fiquem à vontade, deem um joinha, deixem um joinha e se inscrevam no canal.